A gente está recebendo aqui no estúdio, além do Major Getúlio Sena, que é o chefe do setor de imprensa e jornalismo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, nós estamos recebendo a supervisora operacional da Neoenergia Pernambuco, a Elaine França, porque a gente vai agora começar a trazer informações sobre dicas para vocês curtirem o São João de forma mais segura, porque nessa época do ano acontece muito acidente envolvendo fogueiras, fogos e esses elementos, principalmente perto de fiações elétricas. Dê bom dia pra entrevista. Você nem deixou ela falar, você nem respirou. Muito bom dia ao Major e bom dia também a Elaine França. Bom dia, Alvinho. Bom dia novamente, Eduardo. Bom dia a todos. Eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque de fato é um momento especial, né, para o nordestino principalmente, onde a gente festeja aí as festas juninas, né? E aí há o risco aí do acidente elétrico com a fogueira, com a decoração. Então, eu posso começar já a falar sobre alguma coisa, sobre as dicas de segurança. Então, uma coisa que é bem importante é com relação à fogueira, né? Então, a hora de escolher o local onde a gente vai colocar essa fogueira. A gente tem que prestar atenção no poste, na fiação, na rede elétrica, aonde as pessoas estão. Então, colocar essa fogueira num local seguro, né? A gente recomenda ali entre 2,5 metros, né? O máximo possível, né? Prestando atenção também no vento, né? O vento pode levar essa chama para a rede elétrica e aí vem aquecer ali os fios. Então a gente precisa tomar todos esses cuidados, né? Próximo de fogueiras também é bem comum as pessoas colocarem tomadas para colocar algum tipo de equipamento eletrônico e ali esquece que vai aquecer, né? Naquele aquecimento daquele ponto de energia pode vir acontecer um incêndio e ali o acidente, né? E é o que a gente não quer que aconteça, né? Só uma explicação que eu acho interessante, que eu sempre quis perguntar isso. Muita gente se questiona assim, por que é que o fogo é problema para a fiação elétrica? Por que é problema? O que é que derrete? O fio é encapado, não é encapado? O que é que pode acontecer? Pois é, o aquecimento do circuito é o grande problema dos curtos-circuitos e dos grandes acidentes, né? Então uma fogueira é uma fonte de calor, né? Então eu tenho ali o fio com uma cobertura, por exemplo. Então uma cobertura ali que é uma cobertura que é um plástico, que é um material, uma borracha. E aí com o aquecimento isso vai vir a derreter, vai expor a fiação, né? E dependendo do nível de tensão dessa fiação, a gente tem um risco grande. Então é muito comum alguma coisa ali da fogueira acabar indo pelo fogo, indo voando pelo vento, né? Levar isso para a rede elétrica e levar ali um ponto de fogo ali para a rede elétrica, causando um acidente. E são aquelas brasas, né? As brasas, não? As pessoas colocam coisa na fogueira, né? Normal, a criança vai lá, joga uma coisa, joga outra. Aquilo ali voa, então pode bater na rede elétrica e causar um acidente grave. Então uma coisa também que é importante falar sobre fogo ainda é balão, né? Balão é crime, né? Então não se pode soltar balão é crime, né? Então o balão ele pode sim enroscar na rede elétrica, pode cair em cima de um transformador, um equipamento elétrico, causar um incêndio e até uma explosão. Então é uma brincadeira arriscada, né? É uma brincadeira perigosa, a gente fala assim, uma brincadeira perigosa. A gente precisa evitar esse tipo de situação também, ali envolvendo ainda o fogo e parte de fogos também. E apesar dessa brincadeira ser tradicional, ela é muito perigosa, como você mesma falou, Elaine. E eu já chamo o Getúlio para perguntar o seguinte: tem muito incêndio envolvendo muitas pessoas, muitos casos de queimaduras, de pessoas que pulam fogueira ou que botam pé na brasa também. Então, tipo. Bota o pé na brasa? Tem gente que bota. Tem. Pra quê? Não desafio, né? Desafio. Exatamente. Mas tem casos. Alguns amigos do meu pai faziam isso. Mas isso antigamente. Queimar, viu, Major? Se queimar assim, perguntou, botou o pé na brasa, botei, então fica aí. Mas, tipo, e ainda tem aquela questão de que, tipo, a fogueira ela pode estar apagada, mas ela ainda está propícia a gerar queimaduras, né? Isso, então, tipo, o que é que as pessoas elas devem ter consciência na hora de brincar o São João? Então, primeiramente, a gente tem que entender por que a gente faz esse alerta, né? Quando a gente vai analisar as estatísticas do Corpo de Bombeiros, que a gente percebe também que a maioria das ocorrências de queimaduras, os próprios populares, familiares, amigos, conduzem a vítima para o hospital. Ainda assim, 25% das ocorrências de queimaduras do ano inteiro estão em junho e julho. Somente em 2 meses a gente atende 1/4 das ocorrências de queimaduras do Corpo de Bombeiros. Ou seja, o número ainda é maior.
do que o que a gente atende, porque tem aquelas vítimas que são levadas por familiares e amigos. Então a gente vê que essas ocorrências estão concentradas nesses 2 meses pelo uso de fogueiras e fogos de artifício. Aí a gente vem, como a Elaine bem falou, em primeiro lugar, se eu vou fazer uma fogueira, eu tenho que escolher muito bem O local, onde né? eu vou fazer essa fogueira, não só por conta da queimadura, mas também por conta dos incêndios. Tanto em fiações, como ela não falou, mas a gente também não pode fazer fogueira perto de árvores. Porque esse calor, esse Boa fogo lembrança. pode passar para a árvore e gerar um incêndio. E Da a árvore árvore gera para outra árvore, para uma residência e tal. E Pega aí, fio, aí desencadeia algo muito pior. isso. Agora, vamos lá. Quais são as ocorrências mais comuns nos São João? Todo São João tem. Pra gente poder começar a perguntar aí os cuidados que tem que ter tido, né? Vamos lá. Principal vai acender fogueira. Vai acender fogueira com combustível líquido. É o principal. Principal. Aí gera uma queimadura. Segunda coisa, fogos de artifício. Vai usar os fogos, não atentam para as instruções que toda caixa de fogos comprada regularmente no mercado, vamos dizer assim, regular no mercado que está regularizado, tanto pelas prefeituras quanto pelos corpos de bombeiros, porque toda barraca de fogos, para ela funcionar nesse período, ela tem que ter uma liberação. Ela tem que ter uma autorização tanto do corpo de bombeiros quanto da prefeitura. Então, todo o artefato explosivo, os fogos de artifício que são comprados nessas casas, eles têm a instrução de uso. Só que quem é que lê manual, quem é que lê instrução de uso no Brasil? Pô. Ninguém. E aí é por isso que ocorrem os acidentes. Porque a pessoa acha que sabe e termina utilizando, manuseando aquele artefato de maneira errada. Eu vou aproveitar o gancho dele para depois puxar para você, Elaine. Vamos lá. Qual seria então a maneira certa de acender uma fogueira? Porque assim, o pessoal usa álcool, usa querosene, sei lá. Primeiro a gente tem que colocar aqui, o Corpo de Bombeiros ele não incentiva o uso de fogueiras. Muito pelo contrário. Primeira coisa, né? Muito né? pelo Partimos contrário. do princípio. A gente diz que a gente entende que é uma festa cultural, que é uma tradição nordestina, mas a gente incentiva que, se for utilizar, por que não fazer uma fogueira comunitária? Tem um condomínio, uma rua, por que não se juntar e sociabilizar ali em torno de uma fogueira só, ou de algumas poucas fogueiras? Mas não vamos fazer uma fogueira por casa, nem competir para ver quem Mas tem é o a que fogueira acontece. maior. Principalmente na parte de subúrbio é o que mais acontece. Que aí vem no outro detalhe, né? Quando for fazer a fogueira, que a gente faça uma fogueira até 1 metro. Por quê? Se essa fogueira queima de forma irregular, ela vai tender a cair para um lado ou para o outro. Se a gente faz fogueira muito alta, esse fogo que está caindo, essa madeira queimando que está caindo, ela pode atingir uma pessoa que esteja nem tão próxima assim, mas dependendo da altura da fogueira, ela pode ser atingida. Então, quando formos fazer uma fogueira até 1 metro ali para garantir que ninguém vai ser atingido tão próximo, né? E com relação à maneira de acender, a gente pode utilizar aqueles materiais que estão se vendendo para acender churrasco. Que aí ele vai queimar tipo uma pedrazinha ali, ele vai queimar num local só, a gente coloca ele no centro da fogueira. Que isso vende, inclusive, aquele Vende. negocinho lá e tal. Coloca no centro da fogueira e acende, evitando também estar alimentando esse combustível. Realimentando esse combustível. Coloca lá, deixa queimar e ela vai queimar mais ou menos uniforme, o que a gente minimiza o risco desse tombamento das fogueiras, tanto para um lado quanto para o outro. Uma coisa que muita gente usa também para acender fogueira e também churrasqueira, fora de São João inclusive, é o danado do ventilador. Não é não? Aquela história de botar lá o ventilador na tomada e botar lá perto do fogo.
Qual é o risco disso em termos de fiação, de elétrica e também depois para o Major falar também? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado na fonte de energia desse ventilador. Né? Então, prestar atenção aonde é que está essa tomada. Essa tomada, quando eu ligar esse ventilador, ela está próxima dessa fogueira, dessa fonte de calor do fogo lá, né, que é a intenção lá da pessoa, vai estar próximo. Cuidado com isso. A extensão, eu vou usar uma extensão para botar o ventilador, que geralmente é isso que acontece, né? Sim. Essa extensão, esse fio dessa extensão, ela é adequada para essa corrente elétrica que vai passar para alimentar o ventilador? Sim. Esse fio, em algum momento, algum descuido, vai cair nessa fogueira, né? Porque ali passa uma pessoa, passa outra, ele ligou o ventilador, saiu, veio outra pessoa desavisada, foi ali, chutou o fio. Cuidado para esse fio não bater lá no fogo, acontecer um acidente e acabar com a alegria, né? Que é isso que a gente não quer. Tem perigo de derreter o ventilador, a pessoa ficar muito perto lá, aquele negócio todo? A pessoa vai sentir o calor, né? Ela, assim, naturalmente o ser humano vai sentir o calor e vai afastar. Espero que ele afaste junto o ventilador também. Né? Não deixe lá o ventilador queimando na fogueira. Eu tô aqui, não, é só informação que tá chegando. Vamos lá. Com relação a essa história do ventilador, qual a orientação dos bombeiros, Major? Porque todo mundo usa. Até para churrasqueira. Não, a orientação tem de Não ser usar. não usar. Porque assim, a gente está misturando rede elétrica, risco de choque e risco de queimadura. Né? Então a gente está usando duas coisas que são de risco. Né? Então, assim, a gente trabalha sempre com a prevenção. O melhor remédio é a prevenção. Então, não tem o que falar de ventilador. É como a gente falou antes aqui, não, balão, tal. Balão era uma coisa que a gente não deveria nem falar. Verdade. Porque, assim, é um crime. Não é que, assim, eu tô falando de fogueira, de fogos, Sim. que eu tô dando orientações de como não se machucar, como prevenir um acidente, minimizar o risco de um acidente. Mas balão é proibido. Então, assim, ponto. Acabou. Crime, né? É crime. Não, a gente não deve fazer. Misturar rede elétrica, ventilador, Combustível. combustível com Às vezes água. fogo Essa mistureba toda. é complicado. Então, assim, a gente tem que ter prudência e responsabilidade. Saber que a fogueira que vai ser acesa é uma fonte de risco. Então, eu tenho que ter prudência com isso. Eu tenho meios de fazer mecânicos, sem ser elétricos, então utilizo os meios mecânicos. Eu só vou precisar interromper aqui rapidinho para uma atualização que acaba de chegar Fale. sobre o incêndio em Camaragibe. A gente estava tentando entender as informações vindas do SAMU, mas está confirmado, inclusive pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que o incêndio deixou 6 pessoas feridas. No incêndio que aconteceu em um prédio comercial em Camaragibe na manhã de hoje. 3 pessoas foram atendidas pelo SAMU e outras 3 pelo Corpo de Bombeiros, 6 no total. Vamos tentar entender, tem as imagens aí, vamos tentar entender só o seguinte, feridas quer dizer queimaduras, porque veja, tem às vezes o socorro é feito pela inalação da fumaça, e aí não é considerado ferido, eu acho, né, Major? Ou é considerado ferido também? Não é considerado ferido, né? É É considerado uma vítima, mas não houve Uma pessoa ferimento, né? socorrida. Não houve um ferimento, né? Houve um dano à saúde. Certo, então a gente tem que ver isso aí também, vamos tentar ver se a gente apura, o Major pode ajudar a gente. Só para continuar com a parte aqui, o senhor falou também fogos. Isso. Muitos pais compram lá, antigamente era palitinho, que é a aliada, peido de véia, vinha rojão. Aí tinha os ousados que compravam bomba a cordão. Antigamente era isso. Não sei se continua a mesma coisa. Mas assim, eu não sei se antigamente os pais eram mais irresponsáveis, porque eu soltava rojão com 7, 8 anos de idade. Né? Botava embaixo da lata pra lata voar, estourava os carteiros da casa dos outros. Isso ainda acontece, Major? Acontece. E aí os perigos disso, vamos lá. Isso acontece e é justamente com relação a isso que a gente vem alertar, né? Principalmente crianças. Porque a gente tem que entender que a gravidade da queimadura ela se dá por 2 fatores. Um é o quão profundo ela vai estar no nosso corpo. E o segundo caso é pela extensão da superfície corporal que atinge, certo? Então, se eu tenho uma criança, logicamente ela tem uma superfície corporal menor. Exato.
Se eu tenho uma queimadura, ele vai atingir uma superfície maior. Se eu atingir uma superfície maior, então eu tenho uma gravidade maior também. Então, as queimaduras em crianças tendem a ser mais graves. E uma queimadura gera sequela para o resto da vida. Não é uma coisa imediata, é uma coisa que vai perdurar durante toda a vida daquela criança. Então, a criança que vai soltar fogos tem que ser supervisionada em todo o momento. E essa pessoa que está fazendo a supervisão, ela tem que estar com todos os seus reflexos apurados. Então, logicamente, ela não pode ingerir bebida alcoólica. E muitos desses incêndios, eles acontecem dentro de casa, principalmente na cozinha, né? Porque é com algum líquido que queima, como, por exemplo, óleo de cozinha fervente, por exemplo, aqui a criança vai lá e mexe. E geralmente esses casos acontecem em casa. Então, como é que os responsáveis pelas crianças podem cuidar dos seus filhos, cuidar para que isso Mas aí é se fora do evite? São João, Grilo. Aí Mas a história de acontece queimadura- muito por conta das comidas típicas Não, de sei. São João. Óleo? Tem. De quê? Mas tem umas comidas mais organizadinhas, tem Ei, canto que diga faz assim, festa. Eduardo, diga assim, eu viajei. Diga. Não, mas por que Você tava tem... pensando em coxinha no São João. Não, fala a verdade. Fala, descontraia. Não, mas tem coxinha, tem um monte de Não, coisa rapaz, também. São João é pamonha, canjica, pé de moleque, bolo de milho, bolo de macaxeira. O máximo, e aí sim, pode ser uma pergunta até, o tal do milho na fogueira, mas é a mesma condição, é uma coisa de ter cuidado. Agora, uma coisa que estão perguntando aqui, mas eu queria passar para você primeiro. Porque assim, vamos chegar nas queimaduras, tá? Que estão perguntando aqui como é que a gente faz as primeiras ações, porque tem a história de tomate, manteiga, não sei o que e tal. Então, vamos lá. Mas com relação à neoenergia, tem muito curto-circuito. E uma coisa que se faz muito em São João é a tal da gambiarra. Pega lá aquele fiozinho cheio de lâmpada e bota lá no poste, amarra direto no poste. Ou então em casa mesmo você vai e sobrecarrega lá uma tomada, etc. Qual é a orientação para gambiarra? Porque vão fazer de todo jeito. Mas não façam, né? Não, a orientação não Olha, é não fácil. façam. Sabe por quê? É muito comum aqueles cordões de luzes, né? Nessa época do São Isso, João, bandeirinhas. a bandeirinha também, mas a gente tem, falando da energia ainda, o cordão de luzes ali. Não façam a gambiarra, não vale a pena. Por que não vale a pena, pessoal? O circuito, ele não está dimensionado para uma carga além daquela que está lá posta. Então, além de você causar uma sobrecarga, né? Isso é muito comum nas barraquinhas, né? Onde vende ali alimentos, Tem comida demais. típica, até na Demais. própria na barraquinha que vai vender a parte de fogos e tudo. Então, não façam, né? Então, o que acontece ali? Você acontece uma sobrecarga naquele circuito, pode aquecer, pode vir a acontecer um curto-circuito, um acidente muito mais grave. Então, o que a gente recomenda sempre? Faz a ligação com uma pessoa, um profissional qualificado, né, que sabe utilizar os devidos materiais. Vai precisar energizar algum ponto ali extra, ali temporário. Faz uma solicitação de ligação temporária, né? A gente tem 3 dias aí úteis para fazer essa solicitação, para a energia ir lá e fazer e regularizar Vocês isso mesmos direitinho. fazem, é? Sim. A própria energia faz. Sim, a depender do ponto, né? O que a gente recomenda? Que o cliente ele vá na loja, né? Explica o que é que ele quer, qual é a situação que quer ser energizada de forma temporária, né? E ali há uma conversa e a gente vê como é que vai fazer essa ligação. Então tem um prazo para isso, se é possível ser feito, né? Tem uma limitação aí de até 30 dias, então é super tranquilo, é muito mais seguro do que a gente colocar em risco as pessoas que vão estar ali na nossa festa. Né? Então, no nosso ambiente. Então, é sempre a segurança. Eu não sabia. Quer dizer que então, se eu quiser fazer a famosa gambiarra, né? Eu estou lá na minha casa, quero botar aquela tirinha de luz. Eu posso chamar a Neoenergia? Não, para na sua casa não. Assim, você vai fazer um evento, né, externo. Em evento externo, Isso. tá, Né? Então, beleza. você vai conseguir colocar ali um palanque pequeno, vai colocar alguma coisa, alguma estrutura que precisa de energia. Você pode fazer uma solicitação para energizar esse ponto específico. Tá, entendi. Então, aquela barraquinha, aquele Isso. negócio na Na rua. sua casa, aí você tem que tomar cuidado, né? Então, é a utilização ali de equipamentos elétricos adequados para fazer. Então, é muito comum na casa você usar uma iluminação, uma decoração junina que Isso. tem iluminação. Acho que é isso que Isso. você está comentando, né? Isso. Então, evitar usar aqueles T's, aqueles benjamins, né? Aquilo fica um plug em cima do outro, aquilo provoca um aquecimento. Ali pode acontecer um incêndio a partir dali, né? E acontecer acidentes graves. Benjamin é o famoso T.
Isso. Sim. Então a gente já tem no mercado aí equipamentos muito mais sofisticados e preparados para isso. São aquelas réguas, né? Que é um filtro de linha, que tem um fusível ali no curto-circuito, aquilo vai abrir, vai desarmar, vai evitar um acidente. Então colocar aquilo de forma organizada na sua casa, né? Dimensionando os circuitos para não ter uma sobrecarga. Não vai colocar um Benjamin em cima de um filtro de linha, por exemplo, né? Então usa o filtro de linha limpo, organizado. Bota um T na tomada e bota outro T no T, outro T no T, outro T no T para pegar várias tomadas. Pois é, isso é um risco imenso, né? Então pensa Porque pega fogo, né? Pega fogo. Ó, você tem que pensar nas pessoas que vão estar na sua casa, a segurança que você quer proporcionar para elas. As crianças estão lá. A gente precisa passar o São João, entrar em julho, agosto. Bem, então todo mundo em casa com saúde. Então pensar na família, sabe? Eu acho que antes de tentar fazer alguma coisa assim, gambiarrar mesmo ali, usar a criatividade. Pode falar, gambiarra. Né? Então, pensar na família mesmo, pensar na sua família, nas pessoas que vão estar na sua casa, na segurança, para que a gente passe as festas todo mundo feliz e com saúde, né? A gambiarra, a ligação clandestina, né, que é o que acontece aí com muita frequência, é um crime, né? Ela é previsto no Código Penal brasileiro, né? Ainda se tem muitas situações como essas onde o macaco é crime. O macaco é crime, né? O macaco, o gato, né? Cada um vai colocando os seus nomes, mas assim, é gato também. também tem. No sul fala muito gato. Eu achei que gato era quando a gente reduzia a idade da gente. Era. Eu achei. E o pior incêndio é o incêndio elétrico, porque ele tem que ser combatido de uma forma específica. Ou eu estou errado, Getúlio? Isso. São tipos de incêndio, são classes de incêndio, que aí cada um tem um tipo de material específico, porque senão pode piorar a situação, né? Só um detalhe com relação à rede elétrica irregular. Eu sou formado em 2010, né? E por volta de 2011, 2012, a gente estava trabalhando muito na rua e tal, e um amigo meu em Petrolina, a gente foi atender eu não estava, mas ele foi atender uma ocorrência de combate a incêndio, e aí tinha uma ligação irregular. A Neoenergia falou que estava tudo certo, que eles já tinham desligado a energia, só que o cara estava irregular. E aí esse amigo meu levou um choque, e que com a graça de Deus ele está aqui para contar a história ainda, mas foi bem pesado. Ó, tá vendo? Relato pessoal. Relato pessoal. E vamos lá. Vamos começar agora para como resolver os problemas, tá? A gente primeiro fez as orientações, porque é importante, como resolver os problemas. Então, vamos lá. Vou começar contigo. Curto-circuito na minha casa. Fiz a gambiarra, não segui o seu conselho, fiz a gambiarra, começa um curto-circuito, começou a derreter lá o T, enfim, eita, pandemônio. O que é que eu faço? Desliga a energia. Primeira coisa no quadro. Exatamente. Então, todo mundo em casa, isso é bem interessante. Às vezes as pessoas não sabem onde é que fica esse quadro, né? Se mudam, estão lá numa casa alugada, não sabem onde é que fica esse quadro. O que é que eu recomendo agora? Todo mundo procura ver onde é que é na sua casa esse quadro de energia. Né? Primeira coisa, fica sabendo como é. Numa situação de emergência, qualquer pessoa pode ir nesse quadro e desligar esse disjuntor. Veja, numa hora de um choque elétrico, na hora que acontece um incêndio, alguém está com choque, cuidado para não fazer mais vítimas, né? Acho que o bombeiro vai falar sobre isso, né, Major? Você está lá, está vendo uma pessoa na sua frente, uma vítima lá de choque elétrico, não se aproxima dela, desliga a energia, porque senão você pode ser uma segunda vítima. É muito importante falar sobre isso, isso é muito comum. As pessoas, voltando ainda um pouquinho para a festa junina, dentro de casa, vai decorar a casa, aí tem uma lâmpada, aí a pessoa tem uma ideia, né? Vou colocar ali na lâmpada, vou pendurar meu enfeite na lâmpada. Não desliga a energia. Primeiro que não é para fazer isso, né? Já é um risco, né? Ali a lâmpada às vezes não está enroscada direito, tem a parte metálica ali da lâmpada, encosta, leva um choque. Então, desliga a energia, vai fazer sua decoração. Não usa na lâmpada, por favor. Né? Isso é uma recomendação para a gente, não faz isso. Mas vamos supor que a pessoa foi teimosa, foi lá e levou um choque, né? Está lá num risco. Primeira coisa a fazer, vai no quadro de energia, desliga. Né? Orienta os adolescentes na sua casa também para que eles saibam onde é que fica esse quadro, né? Então não é só o dono da casa e a dona da casa, todo mundo que mora naquela casa precisa saber como é que chega lá e qual disjuntor que vai desligar. Desliga e ali faz o resgate, faz a ajuda, faz o socorro para a vítima. Então, vamos lá. Primeira coisa que estão perguntando aqui também para mim. Primeira coisa então é desligar a energia. Desliga a energia. Deu um curto, vai lá no quadro, desliga tudo. E aí vai lá e tira da tomada tudo ou só o que está dando curto? Então, deu um curto, você tem que desligar a energia e chama um profissional que entende do assunto.
né? Não vai lá tentar achar que você sabe fazer. Tira tudo que está queimado, que você está vendo que queimou, tira tudo da tomada, chama um profissional antes de você reenergizar essa casa. Porque pode ter danificado outras partes lá. Quer dizer que se você, por exemplo, deu lá um curto numa tomada, desliguei a chave geral, puxei a tomada. Eu posso, religando a energia, ter curto em outro canto. Sim, claro. Porque imagina o seguinte, a corrente elétrica, quando ela dentro de um curto-circuito, ela vai passar uma corrente muito maior do que ela foi dimensionada. Corrente elétrica, num curto-circuito, gera calor. O calor vai fazer com que esse condutor aqueça lá dentro da parede, né? E pode derreter essa cobertura isolante e tá a parede depois levando choque. O fio por dentro da parede, gente, ele é encapado. Exato. O que ela está falando é o seguinte, com a corrente elétrica maior, no curto-circuito, puxando mais a energia, aquece aquele fio. Por isso que os fios têm espessura, né? O mais fino, o mais grosso e tal, para a quantidade de corrente elétrica que vai ter. Exato. Então, se derreter lá dentro e os fios tocarem lá, e dá curto por dentro, e aí dá Exato. Existem sistemas de proteção, né? Os disjuntores, por exemplo. A gente tem que estar tudo. Então, quando vocês chamam um profissional capacitado, qualificado, ele vai dimensionar esses disjuntores da sua casa para que, num defeito semelhante a um curto-circuito, eles venham a desarmar antes que aconteça um incêndio, antes que aconteça uma coisa mais grave. Então, quando isso não está acontecendo, quando não está de forma correta, né, foi feito de qualquer jeito, não está bem dimensionado, aquilo vai ter um curto-circuito, o disjuntor não vai sensibilizar e não vai desarmar e, consequentemente, causar um dano muito maior ao patrimônio da pessoa e também até a vida, exatamente. Por exemplo, eu estou querendo fazer uma obra na minha casa e organizar toda a fiação elétrica. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de contratar um pedreiro para poder fazer todo o serviço é buscar alguém que saiba mesmo dessa um eletricista de sua confiança, qualificado, que você tenha boas referências. Energia, não, de forma alguma. Você contratar um eletricista de sua confiança, né, que já tenha uma qualificação, que você tenha boas referências, ele vai ali, vai avaliar o que precisa, vai passar uma lista de materiais. E dentro do projeto lá da sua casa, você vai ter que construir, vai fazer a parte elétrica de uma forma segura. Esse é o ideal, né? E não, eu vou comprar o fio, vou passar aqui de qualquer jeito. A gente precisa entender que isso faz parte da sua casa, faz parte da sua família agora, né? Então, faz parte da segurança da gente. Com relação a queimaduras, aí vamos lá. A gente já falou o que é que não deve se fazer, o que é que deve se fazer. Ok. Me queimei. Vamos por partes. Me queimei numa fogueira, Major. O pessoal fala em passar manteiga, botar tomate. O que é para fazer na hora que você se queima? Passos simples. Se queimou, água corrente, fria ou também pode ser gelada, entre 10 e 20 minutos. Abre a torneira lá e deixa lá. Entre 10 e 20 minutos. Deixou lá, terminou, vai verificar. Tá muito grave? Pega um pano limpo, úmido, envolve essa queimadura e conduz para o hospital. Se não tiver como conduzir com segurança, liga para o CBMPE 193 que a gente vai conduzir. O pano úmido para quê? Para que a gente mantenha aquela temperatura. Agora, não tem risco se for muito grave, né? Não tem risco do pano colar, não? Não tem então, aí tem que observar o quão grave está essa queimadura, porque também a gente tem o risco do pano colar, mas também pode gerar uma hipotermia, dependendo se foi muito atingido, a área do corpo for muito grande, então ela pode gerar uma hipotermia. Então o pano também vai servir para regular aquela temperatura e não deixar a pessoa atingir a hipotermia, né? Geralmente a queimadura mais nas mãos, né? Vamos pensar no procedimento de mão e braço. Nem tanto. É mesmo? Queimadura com fogueira e fogos, ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, dependendo do tipo de acidente, né? O que é mais perigoso? Extremidades, por exemplo, a pessoa vai pular uma fogueira, ela pode cair em cima. Aí também, o cara vai pular. A pessoa vai... Toda queimadura nos pés, ela é considerada grave. É mesmo? Às vezes a pessoa nem está participando da festa, mas como foi falado aqui, terminou lá a festa, tá lá a brasa. Não necessariamente a pessoa sabe que tem lá, não viu, tá escuro, tal, foi andar, passou, pisou, queimou o pé. Queimou os pés, já é uma queimadura grave. E então, por que uma queimadura grave? Porque tem partes do corpo que pela anatomia
do corpo da pessoa, por si só, queimou aquela parte, então, genitálias, rosto, face, extremidades, pés, todas essas queimaduras, independente do grau, ela já é considerada grave. Tá, então vamos lá. A queimadura de fogo, de brasa, água corrente. Água corrente, beleza. 10 a 20 minutos e, se necessário, levar para o hospital. Eu vou até dizer para você que, de todo jeito, até para ter orientação, de repente ligue para 193, que é o Corpo de Bombeiros, para você ter orientação. Isso. Né, e ser encaminhado da melhor forma. E jamais utilizar remédios caseiros, né? Eles não são eficazes e muitas vezes podem atrapalhar. Hipoglós, o que é que o povo bota em queimadura? Tomate, nada disso. Nada. Água, leva para o hospital. Major, Tiago Américo aqui no nosso chat, ele tá perguntando se ele pode colocar na parte queimada dentro de um balde de água, ou tem que ser água corrente mesmo? Ou um balde de água ou Veja, água corrente? o ideal é que seja água corrente. Certo. Porque um dos grandes problemas com a queimadura é essa regulação da temperatura. Se eu coloco o pé num balde de água, eu vou esquentar a água. Porque o meu corpo está quente. Vai pegar a sua temperatura O meu corpo está quente. Normal, eu vou esquentar a água, então não vai fazer mais sentido. A partir de um certo tempo que eu esteja com o pé lá dentro do balde, a água vai estar quente. Então ela não vai estar fazendo o que deve ser feito. O papel, a função né? a água parada, contida lá no recipiente, ela não vai fazer a função de resfriar aquela queimadura. Sim. Já a água corrente não, né? Bom, outra queimadura é a de fogos. Então estourou a bomba lá, ai minha mão. E aí? O procedimento é o mesmo. Mesma coisa. A mesma coisa. Certo. Só que com relação aos fogos a gente tem um agravante de que, dependendo da quantidade de pólvora e dependendo da explosão, essa explosão pode gerar uma laceração ou até uma perda de um dedo, uma coisa e tal. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Um outro ponto também que a gente tem que ter bastante cuidado é com a brincadeira que a gente chamava de tirar retrato. O que é isso? Essa eu não sabia, não. Falhou, não funcionou. Aí eu saio pegando aqueles fogos que falharam. Vou juntar a pólvora para botar fogo naquela pólvora e ver isso demais. Sério? Eu fiz isso demais. Às vezes nem a bomba a gente estourava. A gente pegava, você tira o pavio, bota a pólvora lá e risca para poder... E aí pode atingir os olhos também, né? E aí a gente tem um outro problema. Né? Que é o risco de perder a visão, né? Também. Então, ó, eu não sabia que era tirar foto, não. Era só pra mim. Eu já fiz muita besteira. Eu já fabriquei bomba, pô. Peguei uns 10 rojão, tirava a pólvora do rojão no papelão, aí você amarrava, deixava ele bem apertado, botava um pavio. Quando aquilo explodia, foi de todo jeito. Né? Ô, louco, já fiz muita besteira. Não faça, tá? Outra queimadura. Aí vamos pra queimadura lá. Vamos supor que tem um óleo na história que ele falou aí. Mas vamos aquela queimadura com alimento ou com combustível de fogueira. Procedimento igual? Mesma coisa. A linha de ação da queimadura é ali que ela vai danificar o tecido. Certo? Certo. Então o que é que a gente tem que fazer? Resfriar para fazer com que as células consigam se regenerar. Certo. Então a gente tem que colocar na água corrente, fazer o resfriamento daquela queimadura e conduzir. Tá. Por último, com relação a apagar os incêndios. Vamos lá. Fogueira se espalhou, pegou num mato, pegou numa árvore. Água. Isso. A gente tem que ver, como eu falei, a classe de incêndio. A fogueira é madeira. Madeira, classe de incêndio A. Ela é apagada com água. Certo? Então, toda vez que for fazer uma fogueira, deixe perto um balde de água ou um balde de areia, porque quando acabar você vai lá, entre aspas, enterrar aquela fogueira, que não vai causar risco para quem vai passar depois. Certo. Porque estando enterrada, não tem risco de passar o calor e queimar. Vai estar lá com areia. Deixe também um baldezinho de água, porque se for, caiu, tá pegando fogo mais próximo, rapidamente, quando é início de incêndio, eu consigo controlar.
Se descontrolar, aí 193, Corpo de Bombeiros, não vamos também nos arriscar de ter uma queimadura mais grave se realmente for gerado um incêndio, porque tem a diferença. Eu tenho fogo da fogueira e eu tenho incêndio, que é o fogo descontrolado. Então, se tá no início, eu posso jogar água ali. Se o fogo descontrolou e se tornou realmente um incêndio, aí é o Corpo de Bombeiros. Certo. E se for o curto? Deu o curto, a pessoa foi lá, desligou, e aí, mas continuou pegando fogo lá o negócio. Já estou sem energia ligada. Água, não água. Em equipamentos elétricos a gente não utiliza água. Boa. Aí o ideal é evacuar, sair do local de risco e chamar o Corpo de Bombeiros. E deixar o fogo... Consumindo lá. Deixar, normal. Eita, se Paulo, for possível, Aham. tentar confinar esse local. Como? Tirando outros materiais que forem carga de incêndio de perto. Tipo um botijão de gás, alguma coisa assim, né? Não, até mesmo, por exemplo, se pegou fogo na tomada da televisão, Certo. eu tiro o sofá de perto. Sim. Tá, faz sentido total. Eu tenho que deixar. Total. Ele pode queimar, vai estragar, mas vai apagar ali, porque ele não vai ter outra coisa para queimar. Agora, se eu tenho a televisão, aí pega pro rack, aí tem um sofá perto, aí pega pra mesa, aí vai pegar tudo. Agora, se eu conseguir confinar, se eu não conseguir, sai, porque dando material a gente resolve depois. Então, vamos lá. Presta atenção, gente. Deu um curto lá, começou a pegar fogo na fiação. Você desliga o quadro de energia e não tenta apagar esse fogo, porque você pode ter um problema mais sério. Infelizmente, veja o problema de uma gambiarra, viu? Você pode perder sua casa. Pode. Fora a vida. Então, por último, que me perguntaram aqui, eu preciso repassar. Faz sentido. Pegou fogo na roupa de uma criança, no cabelo de uma criança. Muita gente usa um pano para abafar. O certo é o quê? Água, rolar no chão ou pano para abafar? Gostei da pergunta, inclusive, porque foi bem extensa. Com relação a isso, a gente vai tentar utilizar alguns meios, né? O apagamento do incêndio, do fogo, ele se dá tanto por, vamos dizer assim, não é essa palavra, mas em meios populares é afogar Sim. o fogo Sim. ou abafar. Não é essa palavra técnica, tá? Tô falando aqui para todo mundo entender. Ou eu vou afogar o incêndio Com água. Isso, ou eu vou abafar. Com areia. Com areia ou até No mesmo com cobertor. pano, que eu tô tirando o material, O oxigênio, né? Isso, tô tirando o oxigênio, que é um dos componentes do triângulo ou tetraedro do fogo que faz com que gere o fogo, o incêndio. Perfeito. O mais indicado quando está lá no incêndio classe A, que são materiais sólidos, é água. A água. Se tiver, água. Se não tiver, aí eu vou tentar bater. Não é jogar um cobertor em cima e deixar ele lá, porque aí ele vai pegar fogo também. Muita gente abraça, né? Com o Não, cobertor. bater, tentar apagar, batendo, certo? E aí eu vou estar... E aí eu tento apagar esse fogo, mas o ideal é que seja jogada água. Eu gostei da pergunta porque, assim, realmente às vezes acontece. Né? A menina tá até com coisas simples, uma estrelinha lá que a menina tá, uma faísca daquela pega no cabelo dela e é altamente inflamável o cabelo, pode pegar fogo. Realmente foi uma boa pergunta. Eu sei que vocês têm hora, tá? Já chegou na hora de vocês, mas últimas orientações aí, Elaine, com relação à neoenergia. Depois eu vou trazer você aqui pra gente falar sobre roubo de fio, porque o negócio tá sério. Vamos, a gente vem. Mas vamos lá, últimas orientações. Eu vou bem curtinho assim, eu acho que é uma coisa que é bem interessante falar, é com relação a cabo partido. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Fala. É muito, principalmente ali na situação da fogueira, do fogos, né? As pessoas às vezes, consequentemente, direcionam os fogos para a rede elétrica, bate ali, parte um cabo. O que é que tem que fazer? Não encosta, não chega perto desse cabo. A gente não sabe se ele está energizado, se ele não está. Não encosta, não toca, não afasta, né? Liga para o 116 da energia para a gente desligar esse circuito. O atendimento do 116 é muito bom, o menu é muito bem feito. Exato. Então liga para o 116,
relata a emergência, a urgência, ó, tem um cabo energizado ao solo aqui, na rua tal, explica bem direitinho, a gente vai desligar esse circuito de forma remota, né? Então é importante que seja feito esse contato pelo central. 116, sim. Né? Então a gente vai analisar, precisa ter as informações corretas para a gente desligar o circuito correto. Perfeito. Mas assim, num cabo energizado, que eu recomendo, não se aproxime, evite que as pessoas passem por perto também, não toca, não usa um material, uma madeira, um cabo de vassoura para afastar de forma alguma, não se aproxima, tá? Para sua segurança. E que a gente tenha aí um bom São João, que a gente tenha aí com muita alegria, com nossa família, que a gente possa passar por essa festividade aí com segurança e saúde. E sem gambiarra. E sem gambiarra, por favor. Major, muito obrigado por você ter vindo aqui. Últimas, eu vou dizer considerações, mas últimas palavras aí com relação ao São João que é agora. Começa amanhã, né? A gente sabe disso. Na verdade, o São João pra gente começou desde Já, né? o início de junho, né? A gente tá aí com São João nos diversos polos do estado, desde o final de maio, na verdade, desde o dia 30 de maio que a gente já tem festa. O Corpo de Bombeiros está atuando tanto na regularização, quanto também agora no momento de atendimento às emergências mesmo, prevenção nos polos de animação. E aí a gente deseja que todos estejam conscientes e estejam atentos às normas de segurança para que a gente termine por levar desse São João somente alegria e aguardando ansiosamente pela festa do ano que vem. Obrigado pela oportunidade e estamos juntos sempre para instruir e prestar esse serviço para toda a população. Vamos trazê-los aqui com mais tempo. Vamos trazê-los com mais... Porque assim, tem muita coisa para a gente debater. Por exemplo, passou São João, já vem férias. E aí temos piscina, temos praia... E aí temos também muito videogame. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, usa mais ar-condicionado, mais chuveiro, aí liga um monte de equipamento eletrônico. Perfeito, ao mesmo Eduardo. tempo. Em época de chuva, chuveiro elétrico, muito também. Sabe o mais perigoso? Criança tá em casa, celularzinho ou então iPadzinho no carregador, E na tem uma coisa tomada também, jogando. sabe uma coisa também que acontece muito nas férias? A reforma. Vamos reformar a casa. É mesmo, é? Aí reforma a casa, aí vai fazer uma fachada. Ou A fachada está próximo da rede elétrica. É muito ruim escutar uma notícia lá no centro de operações. Ó, aconteceu um acidente com a população, alguém estava pintando a fachada, encostou na rede elétrica. É muito difícil a gente receber essa notícia. Então, por favor, vamos cuidar aí, vamos falar desse assunto também aí no posterior. Vamos trazer, porque eu acho importante. Então a gente tem muito A gente no vai marcar de tamanho. novo para poder vamos debater melhor esse assunto também, com mais tempo aqui no nosso Girando a Pauta. Tem mais perguntas chegando aqui, mas as perguntas que estão chegando, se eu for fazer todas as perguntas, eu não consigo mais sair daqui. E assim, o Major tem hora e Elaine também. Muito obrigado. Obrigada, À vontade. Eduardo. Foi um prazer. Obrigadão, viu? Mais uma vez, vocês foram muito, muito, muito atenciosos com a gente. Eu agradeço demais. E agradecer também as assessorias que sempre ajudam a gente a trazer esses assuntos aqui pra gente. A Camille que tá aqui, que sempre ajuda a gente aqui. A assessoria dos bombeiros, que é sempre maravilhosa com a gente também. A gente só tem, assim, é raro ter uma assessoria aqui que seja ruinzinha, sabe? A gente tem assessores muito bons. Atendem a gente muito bem. Então, assim... Que bom. Valeu, gente. Obrigado. Fiquem à vontade. A gente que agradece. Tem cafezinho aí, tem água, tem um monte de coisa. Fiquem à vontade.